por de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, aqui a divisa de São Paulo com Osasco, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos em aliança com Deus do céu, lembrando que Jesus é aliança entre você e Deus. O propósito de Deus, ele não mudou, é a salvação de toda a humanidade. Para isso é só você convidar Jesus Cristo para fazer morada no seu coração. Você crê que existe um único Deus, que são três diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou um dia entre nós, no nome do Senhor Jesus. Nós provamos a glória do unigênito. Ele nos deixou também os mandamentos. Os mandamentos é o que nós devemos fazer. E Jesus, ele veio nos mostrar no Evangelho como nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Não mudou, irmãos. Alguns nasceram lá das descendências dos hebreus, e por conta disso, se eles também creem no Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e praticaram o mandamento, estão salvos. E aqueles que não nasceram hebreus, mesma coisa. Por isso que o convencimento não é humano, o convencimento é do Espírito Santo. Nós vivemos o melhor de Deus e Ele prepara o melhor para a nossa casa, nossa família, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e toda a sua casa. Essa é a preparação em nome do Senhor Jesus. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse culto lá com seus amigos, esse link que você recebeu, que você está agora assistindo, dá uma paradinha, copia ele, cola lá nos seus grupos de família, de WhatsApp, lá no seu perfil, né, do Facebook, seus grupos de Facebook mesmo, para que outras pessoas que clicarem possam estar participando, como se estivesse aqui na casa de Deus. No mundo espiritual não há distância, e aí nós podemos unir nossa fé, crendo que o Senhor nos garante que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali presente, e aquilo que nós concordarmos aqui na terra, será ligado lá no céu, porque o céu se une na terra em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, abra seu coração, vamos buscar a presença do Todo-Poderoso Deus, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na tua presença, Pai. Tocar cada irmão que nesse momento, Pai, já está presente, Pai. Outros que possam estar vindo, Pai. Senhor Jesus, e aqueles, meu Pai, que estão nos acompanhando através dessa live, desse vídeo ao vivo, através do Facebook, Pai. Senhor Jesus, o teu plano é lindo, Pai. O teu plano é maravilhoso, é o plano de salvação. O Senhor nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, para que comunguemos contigo na tua palavra. Precisamos da tua palavra, precisamos muito da tua palavra, Pai. Envolva-nos na tua presença, no teu amor, Senhor Jesus. Mas o pecado quebrou essa aliança, essa comunhão entre Deus e os homens. Mas se a pessoa se voltar para o Senhor, eis que o Senhor Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do seu coração, convidar Jesus, faz morada na minha vida, e ali a pessoa se arrepender dos seus pecados, perdoar, ela é perdoada, começar mesmo a ter aquele compromisso com Cristo, de conversar com Ele. O Senhor vai nos convencendo do pecado para não pecarmos, da justiça para não tentarmos fazer justiça com nossas próprias mãos, e do juízo, que um dia todos nós compareceremos em juízo diante do Pai, para darmos conta de tudo que pensamos, fizemos e sentimos. Não é só o que fizemos, mas o que pensamos e sentimos, e é toda a humanidade. Ninguém vai escapar desse grande dia, mas glória a Deus que nós estamos conhecendo a tua palavra. Glória a Deus que o Senhor está nos deixando um manual de instruções de como nós devemos proceder, Pai. Senhor Jesus, é luta, porque muitos não querem saber, Pai. Mas pela tua misericórdia, a causa de nós não sermos consumidos, nós continuamos firmes, buscando por cada um, Pai, para que sejam quebrantados, alcançados, transformados na tua presença. Senhor Jesus, que nenhum perca o tempo da tua visitação. Maravilhoso Deus, maravilhosa é a tua graça, maravilhosa, meu Pai, para que nós possamos provar de tudo que o Senhor tem prestado, tudo que o Senhor tem confirmado em nossas vidas.
busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, com toda a sua mente, com todas as suas forças, com tudo que é, que luta. Mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome, Pai. Começa com uma vida, o avivamento começa com uma alma, Pai. E ali vai na igreja, aquele fogo se espalha, Pai. Ou depois esse avivamento é levado para casa, para a vida, para a família. É hoje, é a hora em que Deus muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua sorte, para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e tomar posse da bênção, e tomar posse da vitória, e tomar posse de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Se prepare para o melhor de Deus na sua vida, se prepare para o melhor de Deus, ainda que haja um decreto contra a sua vida. Jesus, Ele nos muda. Louve assim: estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz, aos teus pés, me lanço agora, eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, o seu dia. Então decidi, eu não vou mais chorar. Levanta suas mãos e pede: Jesus, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance, do seu favor, tu tens o remédio para minha alma, preciso de um milagre. Senhor, eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar, muda minha sorte, preciso de uma chance, do seu favor, tu tens o remédio, para minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, eu vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, preciso de uma chance, do seu favor, tu tens o remédio para minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Pede, muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance, do teu favor, tu tens o remédio pra minha alma, preciso de um milagre.
milagre, hoje, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, dele ela macere me canta, oh, dele ela macere me canta, dori me canta, se prepare para o melhor de Deus na sua vida. Ele faz mais do que pedimos e além do que nós podemos imaginar. Basta você crer, basta você buscá-lo de todo o teu coração, de toda a alma, de todo espírito, com toda a mente, com todas as forças. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a história da tua casa, vai mudar a história da tua família. Oh, maravilhoso Deus, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor. Oh, venha com a tua unção do alto sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós cremos que enquanto te buscamos, meu Pai, na tua presença, Pai, o Senhor visita todos os nossos queridos e familiares, livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabe o que faz, mas que eles venham a ter um encontro contigo para a tua glória. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, olha para a minha família. Nós precisamos de ti, precisamos da tua ajuda, da manifestação do teu grande poder, para nos curarmos e libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para levarmos a tua graça, a tua bênção, o teu favor para as nossas casas, para as nossas famílias, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias a Deus. Tchau, tchau. Sempre seguindo o Senhor Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, de jeito nenhum, não volto não, atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, todo poderoso, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto de gênio, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, gênio, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. E para o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. É verdade, depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa, tanto para nós como para nossas casas e as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Não importa se existe um decreto, algo mesmo contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós, em nome do Senhor Jesus? Pode sentar, fica à vontade. Nós estamos estudando aqui o livro de Ruth, é o 8º livro da Bíblia. A Ruth viveu no tempo do juiz Sansão. Nasceu moabita. Tinha um decreto contra os moabitas, nós estamos vendo, que ela não poderia entrar na congregação. Mas, porque o Elimeleque tomou uma decisão de deixar a casa de pão para buscar pão, o Elimeleque acabou morrendo lá em Moabe. Mas a Moabita... Amém? Graças a Deus. Pega sua Bíblia lá no livro de Ruth, capítulo 2. Amém?
O versículo 1 diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui está falando que quando elas voltaram para o Canaã, para Belém, que é a casa de pão, ali já está citando esse homem chamado Boaz, que era um homem poderoso, que era da geração de Elimeleque, que era o saudoso da Noemi, né, que era o sogro falecido da Ruth, irmãos. E Deus, ele tem preparado uma grande bênção aqui para Ruth através desse homem. Versículo 2: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujo olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Olha aqui, primeira Ruth agora, na presença de Deus, ela foi fazer algo que Deus, ele ordenava que poderia fazer. Elas voltaram lá para Canaã, mas a terra ali que a Noemi tinha, ela até tinha uma terra, irmãos. Dizem mesmo que Elimeleque era ainda mais poderoso do que o Boaz quando ele saiu da terra de Belém. Mas tem gente que é assim, irmãos. Resolve mudar, vou mudar para tal lugar, que para lá está melhor. Não, irmãos, é você que faz o lugar. A bênção está na pessoa e não nas localidades. E as pessoas às vezes acham que vai ali realizar um sonho e acabam, na verdade, causam trazendo problema. Porque ele deixou a casa de pão e ninguém sai de um lugar para o outro sem dinheiro. Ele levou todo o recurso dele. Chegando lá, ele morreu. Seus filhos casaram com as moabitas e logo em seguida os filhos também morreram. Noemi propôs para as moças, né, que poderiam voltar para a casa das mães delas, mas a Ruth decidiu ficar com ela, e foi isso que mudou a vida dela. Olha o que diz aqui no capítulo 1, no versículo 16, foi essa decisão que ela tomou, a decisão mais acertada na vida dela, e a decisão que todo ser humano deve tomarmos. Capítulo 1, versículo 16: E disse, porém, Ruth: Não insistas para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O único povo que tem um Deus único, mas que é triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ô pastor, mesmo os judeus creem nisso? Sim, irmão, porque se a gente entender lá no Gênesis, ali quando Deus, ele fez o homem, ele fala: façamos o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ali já está vendo que era um Deus único, mas com três pessoas distintas: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Já estava presente desde a criação, irmão. Um dia essa palavra, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E então o povo de Deus, nascido mesmo hebreu, tinha que crer nesse Deus triuno, tinha que crer e praticar os mandamentos, e hoje não mudou. Hoje não mudou. Quer mudar sua vida? Crê em Cristo. Eis que ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do coração, ele entra e faz morada. E você começa a tirar um tempo para o Senhor, irmãos. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. E como que eu começo a ter intimidade com Jesus? Falando com Ele. Não só no dia que você vem no culto, mas todo dia tira um tempinho para falar com Jesus. E pedir assim a presença do Espírito Santo. Porque está muito inseguro esse mundo, irmãos. Não está perigoso aí fora, irmãos? Tem que tomar muito cuidado. Mas agindo Deus, quem impedirá? A palavra diz que Deus, ele coloca um anjo acampando de redor daquele que o ama e o protege, irmãos. E essa confiança, essa presença de Deus vem porque a pessoa tem um compromisso, faz um compromisso de ser de Cristo. Quando nós fazemos esse compromisso, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Aí você vai falando com Deus. Quem vai te convencer? O Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, ele deu a ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, você viver o evangelho e falar sobre as boas notícias que Deus tem feito no nosso meio e nossa vida. Não é mesmo você pregar por força e por violência, que nem muitos fizeram, que a história fala sobre isso. Até a história fala sobre isso, que
algumas pessoas se converteram por força e por violência, à força, irmão. Inclusive mesmo, né, a história diz, né, que até judeus, muçulmanos, né, principalmente lá pelos anos de 1400, 1300, até os anos 1600, quando teve a Inquisição, eles foram mesmo convertidos à força, irmão. E não adianta nada se convencer à força, esse proselitismo, não adianta nada. Quem convence é o Espírito Santo, irmão. Isso é obra do Espírito Santo. Por força não adianta nada. E tem gente que confunde evangelismo com proselitismo, que é por força, que a pessoa quer convencer aquela pessoa. Um convencimento humano vai até ali só. Daqui a pouco aquela pessoa mostra que realmente não era nada daquilo que ela queria. Agora, se você levar a boa notícia e você viver essa boa notícia, a própria pessoa vai tomar essa decisão. A Noemi nem chamou a Ruth para ir junto, irmão. A Noemi nem falou nada, ela só viu que o Deus verdadeiro é o Deus da Noemi, que era o Deus do povo judeu, que era o único povo, e ainda é o único povo que tem um único Deus. Os demais povos, as demais religiões têm vários deuses, irmão. Até algumas religiões pseudo-cristãs têm vários ídolos. E o ídolo é um Deus, com D minúsculo. Não deixa de ser Deus para eles. Não adoram um único Deus, adoram várias coisas. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, mas está acontecendo por aí, irmãos. E aí não adianta ir por força, por violência. É você viver no Evangelho que vai fazer toda a diferença na sua vida. Primeiro aqueles que nasceram mesmo. E de nascimento, se nós formos ver, a semente mesmo de Abraão está espalhada por aí, irmãos. Está espalhada, diz aí na história, né, que muitos desses que foram cristanizados à força, né, eles falaram que era cristão, mas não deixaram de ser nascidos hebreus. Fora mesmo, né, que o Salomão ele teve 700 mulheres e mais 300 concubinas. Se ele teve um filho com cada mulher há 3.000 anos atrás, misericórdia. Se 70 pessoas que saíram de Canaã para ir para o Egito em 400 anos viraram 3 milhões, imagina 1.000 pessoas, e pode ser muito mais. Se o Salomão teve um filho com cada uma daquelas mulheres, 1.000 pessoas há 3.000 anos atrás, irmãos, sangue hebreu praticamente toda a humanidade, alguém calculou que tem. Todo mundo, o mundo inteiro, praticamente tem um pouco de sangue hebreu. Aqui mesmo, o brasileiro mesmo, que verdadeiramente, desde a época, o Brasil foi descoberto bem nessa época da Inquisição. E que muitos mesmo daqueles primeiros que vieram para cá, os portugueses que vieram para o Brasil, eles eram fugidos, eram hebreus, que vinham como cristãos, mas não eram, eles eram judeus. Porque eles estavam ali falando que era a força, porque se eles falassem que eram judeus, que para tivesse alguma prática do mandamento da palavra de Deus, eles eram mortos. Eles perdiam tudo que tinham e eram condenados. Então, irmãos, Deus é Deus. Por isso é primeiro nascido. Então, nascido quase todo mundo é. Independente de ser nascido ou se vir a crer depois, o que Deus tem preparado é isso. Tem que crer em Deus, tem que crer no Filho. João 14, primeiro, não perturbe o vosso coração, crê de Deus e crê em mim também, crê na palavra, tem o Espírito Santo, e aí sim, verdadeiramente, você vai ter os mandamentos, praticar, e você vai amar o Pai, amém? Aí você não vai se envergonhar do Evangelho de Cristo, irmãos, que é o que diz lá na carta de Paulo aos Romanos. Vamos dar uma olhada? Pega a sua Bíblia, vamos lá, carta de Paulo aos Romanos. Onde fica isso, pastor? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 6º livro do Novo Testamento. Capítulo 1.
Amém? Olha o versículo 16, o que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Então pregar o evangelho não é por força nem violência, mas você levar a palavra. Você ir falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, que Ele continua curando, libertando, salvando, que Ele continua mesmo batizando com o Espírito Santo, que as pessoas que têm um encontro com Ele têm uma vida melhor, elas saem dos vícios, são protegidas no mundo espiritual, são invisíveis. Quantos casos de pessoas que são de Deus, que às vezes estava acontecendo um acidente e a pessoa passa ilesa por aquele acidente. Estava acontecendo um assalto e os assaltantes nem enxergam aquela pessoa para o assaltar. Nós precisamos dessa proteção divina. Mas lógico que nós não podemos nos colocar em risco. Por isso Jesus ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Porque nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Tudo que nós temos que fazer tem que ser na direção de Deus. E como que eu vou fazer se não tiver o Espírito Santo? Por isso que Jesus ele já nos deu tudo que diz direito à vida e piedade. Em todas as promessas da palavra de Deus tem o sim e o amém. Jesus está nos dando joia, é tudo seu. A bênção é sua, a cura é sua, a prosperidade é sua. Mas por que eu não tenho? Porque a pessoa procura no natural, na carne, por força e por violência também. Tem gente que quer colocar até Jesus na parede. Sou teu filho, por que eu não tenho? Jesus nem responde. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele jamais faria uma coisa dessa. A pessoa sabe o direito dela e sabe esperar também que o tempo é do Senhor. Ele não chega nem adiantado nem atrasado, ele vai chegar no tempo certo para te abençoar, amém? Então não se envergonhe do Evangelho, o Evangelho da boa notícia. De você falar da boa notícia, falar para o seu amigo da escola, falar para o seu vizinho, falar para o seu parente, no tempo certo fazer a pergunta: você não quer Jesus como seu Salvador? O único da sua vida? A pessoa vai receber Jesus, irmão. E aí a única coisa que a pessoa vai começar a fazer, irmão, começa a falar com Ele todo dia, começa a meditar na palavra de Deus, começa a congregar na igreja para você ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra e a pessoa para você ir crescendo, porque só tem uma maneira de uma pessoa que é de Deus, e todo ser humano é para ser de Deus, dessa pessoa ser destruída, ser derrotada, é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento da palavra só vem pela falta de ensinamento. Se o ensinamento está disponível, por que eu vou ficar sem entendimento? Se eu conhecer, vou buscar. Então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois de todo aquele que crê, todo que crê. Creu no Deus triuno, aceitou o mandamento, pratica, está salvo. Aí ela vai confessar publicamente, através do batismo nas águas, vai buscar o Espírito Santo, vai começar a conversar com Jesus todos os dias, vai buscar o Espírito Santo, vai pedir para o Espírito Santo viver na vida dela, e assim a pessoa vai crescendo. Mas aqui tem uma coisinha aqui no final, que tem muito pregador que corta. Olha aqui: primeiro do judeu e também do grego. O que isso quer dizer? É o que eu estou explicando. Primeiro do judeu, o judeu é nascido mesmo hebreu, que é o povo escolhido de Deus. Então, talvez você nem saiba, mas se você fizer uma boa pesquisa, talvez você tenha um sangue judeu na sua vida, hebreu, de nascença. Dá para fazer isso hoje em dia, dá para você saber. Muitos dos sobrenomes brasileiros, Silva, Meida, Pereira, essas coisas, são sobrenomes que foram mudados, tanto na época do descobrimento do Brasil, e como também em meados da guerra também. Muitos mudaram da Segunda Guerra Mundial, pelos anos 40, por aí. Pessoas vieram para o Brasil e mudaram seus sobrenomes, por causa de algum tipo de perseguição que ainda vimos, por causa que o antissemitismo estava em alta, tanto numa parte como mas sempre teve, mano. Mas se você talvez fazer uma pesquisa, você vai ver a sua raiz. E é por isso que hoje nossa nação é um celeiro, irmãos. Muitos têm o sangue, mas independente de ter o sangue, a condição é uma.
de você receber o Senhor como Salvador, crer que é o Pai, que é o Criador, o Filho, que é a Palavra, que é o poder e a glória de Deus, que um dia se fez carne e habitou entre nós, e ter e buscar o Espírito Santo, crer no mandamento e praticar o mandamento. Primeiro vai ser o judeu, o nascido. E o grego? O grego é toda a demais humanidade que não nasceu judeu, mas que virá mesmo a ser pela fé em nome do Senhor Jesus, amém? E o que mais? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então vai ser de fé em fé. Então a pessoa vai ouvindo, vai crendo e vai glorificando a Deus, e a bênção vai chegando na vida dela, como aconteceu com a Ruth. Ela nasceu moabita, mas ela aceitou Deus, ele mudou aquela vida, mudou a história dela, irmão. E nós vivendo também isso, muitos irão mudar, irmãos. Muitos, verdadeiramente é isso que Deus tem preparado para nós. É bênção sem medida para nossas vidas, para as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher tomou a decisão de trabalhar, irmão. Tem gente que pede a bênção e fica lá dormindo. Ai, Senhor, eu preciso do emprego, mas não sai para procurar. Precisa tirar uma nota na prova, mas não estuda. Não pede, mas eu estudo e não consigo entender, não consigo gravar. E é outros 500. É a hora que você pede para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo entender essa matéria. Já aconteceu com você? Então, aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá dar o testemunho, vem cá. E daí não dá para ouvir. Vem cá, sem vergonha. Pode vir desse jeito mesmo. Sobe aqui. Som. Opa. Pode falar. Teve uma vez que, esses dias mesmo, eu peguei e falei, não tava estudando, né, pra escola, era matemática, era muito difícil. Aí nisso eu peguei, olhei pra minha mãe: eu não tô conseguindo entender essa matéria, me ajuda. Ela falou: mas eu não consigo te ajudar, eu já tava quase indo trabalhar já. Aí nisso eu falei: meu Deus, eu não tô conseguindo. Aí eu estudei, assisti vários vídeos e não tava entendendo. Aí nisso eu peguei, ajoelhei meu joelho e falei: Deus, me ajuda a entender essa matéria, porque eu não tô conseguindo colocar isso na minha cabeça. E eu preciso fazer essa lição. Aí não deu 5 minutos eu consegui aprender isso. Eu entendi assim, foi algo que parecia que Deus estava pegando e me ajudando, porque eu estava fazendo tudo, aí nisso, quando passou uns dias, eu vi minha nota, tinha tirado a nota máxima. Olha que bênção. E foi Deus que te ajudou mesmo, foi amém? Deus, glória graças a a Deus. E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Irmãos, é isso, a prova viva aqui. Olha a prova viva, irmão. Deus nos ensina tudo e não nos deixa esquecer de nada, e a pessoa deixa passar, irmão. Não conversa com Deus. Não, nós temos que ser aquela pessoa que fala com Deus. É essa intimidade que vai fazer diferença. Vai fazer diferença, irmãos. A gente não saber de uma coisa não é o problema. A gente cansar não é o problema. O problema é quando você descansa, você descansar no Senhor. Jesus, ele diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que Ele vos aliviará. Então, mas tem gente que na hora que fica cansado ou não entende, que ela não estava entendendo, ela buscou em Deus. Tem gente que desiste: vou tirar nota baixa, não estou conseguindo mesmo. Não, irmãos, temos que conseguir, temos que tentar até o máximo mesmo, porque o Senhor mesmo está precisando que nós sejamos o campeão que nós precisamos ser, porque Ele nos fez mais que vencedores em Cristo, amém? Ele te fez mais que vencedor. Então por que você é um derrotado? Porque você não está entendendo. Porque você não está indo além do que você pode. Aquilo que nós sabemos, nós temos que fazer o nosso melhor possível. O que nós não podemos, aí é Deus que entra, irmãos. Pode ter certeza, Deus, Ele só não faz na sua vida aquilo que você não crê e a sua parte. Tudo é possível àquele que crê, amém? Então, o que você não crê, Ele não vai fazer, e a sua parte também. Ela teve que orar. E aí Deus fez a diferença. Por isso, quem ama a Deus tem a bênção. Olha aqui do lado, você está no capítulo 1, vamos no capítulo 8.
Olha o que diz o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Exatamente, irmão. Nós não sabemos, irmão, nem como pedir, nem fazer uma oração, irmão. Mas a gente vai conversando com Deus, e Deus ele vai se revelando, e vai mostrando, vai abrindo o entendimento, irmãos. Isso não é fruto do acaso, é fruto da comunhão, é fruto mesmo da pessoa verdadeiramente buscar intimidade. Alguém talvez, quando pega para falar com um amigo, né? Os jovens, quando começam a namorar, conseguem mesmo ficar o dia inteiro lá no telefone. Hoje em dia tem a live, né? Tem a live, tem lá chamada de vídeo, faz chamada de vídeo, aí fica o namorado, né? Falando, pô, desliga você, não, desliga você, eles não querem nem desligar, irmão, e fica ali, se desliga você, para não dizer, foi você que desligou. Irmãos, é dessa maneira que nós temos que estar ligados em Cristo, irmãos, porque a oração é uma via de mão dupla, você fala e Deus responde. Sempre responde. Se você crê, você fala com Deus e Ele responde. Mas tem gente que não dá nem tempo de Deus responder. A pessoa só pede, continua pedindo. Não, é um diálogo, irmãos. Igual você conversando com um amigo. E é assim que vai ser a sua intimidade com Deus, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque olha aqui o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ô pastor, os santos, aqueles que morreram, aquele time do litoral? Não, irmãos, não é o Espírito Santo que intercede por aquele time do litoral, e nem por aqueles que morreram por Cristo. Eles foram santos, mas passou a parte dele. Santo, a palavra santo significa separado, que você é separado do mundo, irmão. Que você não vive essas coisas do mundo, a Babilônia, o Egito, o mundão não serve para você. Você vai fazer diferença quando você crê na palavra e leva a palavra, independente da resistência. Você prega o evangelho em tempo e fora do tempo, sem se envergonhar do evangelho de Cristo, irmãos. E aí agora ela, que nem ela, um testemunho. Quando um amiguinho agora fala assim, também não estou conseguindo, talvez, que nem a mãe dela não tinha nem tempo, talvez, às vezes, nós não sabemos aquela matéria também, não é verdade? Às vezes o pai não sabe, não entende, as coisas mudaram desde a época que a pessoa estudou tudo, e aí como que um pai vai poder ensinar? Ensinando, ora a Deus que Ele vai te explicar. E ela vai dar o testemunho para os amigos, e muitos vão entender a importância de ter essa intimidade com Deus. Porque olha que lindo do versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O decreto é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer que toda a humanidade se salva conhecendo a verdade. Mas o inimigo, ele tem o decreto dele também. Ele quer roubar a verdade, quer colocar a pessoa numa frieza, que ela quer servir a Deus da maneira dela, da nossa maneira no certo, tem que ser da maneira do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, aquele que serve e aquele que não serve. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Deus, Ele tem preparado o melhor para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz ali, pega a sua Bíblia, vai lá no Salmo de número 37. Salmo no meio da Bíblia. A partir do versículo 3. Salmo 37, próximo ao meio da Bíblia. Versículo 37. Capítulo 37, perdão, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem, irmãos. Olha aí, quem confia no Senhor faz o bem. Sempre, todo o tempo e todo o momento.
A pessoa não reage fora da palavra, ainda que alguém haja de má fé, de uma má maneira, nos faça o mal. Quem é de Deus não paga na mesma moeda. Nós não podemos tratar ninguém do jeito que eles nos tratam, e nem mesmo do jeito que a pessoa merece. Tratar todos com amor, amém? É isso que é o amor da palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque talvez você tenha um mau dia também, pode tratar alguém mal. Você gostaria que alguém virasse a mão na sua cara? Desse um chute na canela? Então, o forte não é aquele que reage. O forte é aquele que sabe. Alguém está lá te ofendendo, falando, e você consegue respirar e consegue ali escapar no Senhor, irmãos, com tranquilidade. Você vai reagir de acordo com a palavra. Exatamente, você confia no Senhor e faz o bem. E o que mais? E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A Ruth e a Noemi saíram agora de Moabe sem nada, voltaram agora para a terra de Belém sem nada, mas elas serão verdadeiramente alimentadas, tanto mesmo pela presença de Deus, que é o mais importante, que a palavra de Deus é o pão de cada dia. Por isso nós temos que falar com Deus todo dia, irmão. Quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, não está falando só do pão do alimento, que está garantido. Olha aqui o versículo 25. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O pão está garantido do justo. Uma pessoa que é justa, que aplica a palavra, o mandamento de Deus, que crê no mandamento e pratica, o pão está garantido. Tanto o pão físico e o pão espiritual. O pão espiritual é você tirar ali um tempo para você falar com Jesus, para ler a Bíblia. Ah, pastor, onde que eu vou ler, irmão? Irmãos, tem tanta coisa para você ler. Começa a ler nos provérbios. E outra coisa, beba da água da sua própria cisterna. Não fica aí procurando, sabe, pregadores, A, B, C, D, não, irmãos. Nós temos nossas lideranças, estão sempre com a palavra que se concorda. Se a gente for ver, irmãos, eu não combinei com o missionário pastor Jaime, mas a gente vai ver, quando eles estão pregando, está tudo ali, junto, as mesmas referências, mesma referência. E quando o pastor já faz às vezes um culto só para pastores, e aí ele veio citar bem da semana passada, que foi bem a Santa Ceia de pastores, ele foi logo em Ruth, e citando logo Belém, que é a casa de pão, casa do pai, e que não deveria deixar, o Elimeleque devia ter deixado a casa do pai para buscar pão, irmãos. E eu já tinha pregado isso na quarta-feira passada, antes da outra. Deus é Deus, irmãos. É uma só fé, um só amor, um só espírito, irmãos. Essa é a concordância. Então nós temos esses cultos, pode assistir, pode pegar. Tem lá o devocional da Igreja da Graça, que todo dia tem a mensagem de fé do missionário, tanto na internet como também tem os livros, né, que são as bênçãos da estação. Ali medita naquilo, irmãos. São minutos, irmão, 10, 15 minutos uma leitura daquela. Será que vai mesmo gastar o seu dia, que você vai estar perdendo tempo? Muito pelo contrário, irmãos. Será que Jesus merece esses 15, 20, meia hora? Mas para pensar, quanto tempo que você não fica meia hora, uma hora direto com Deus, você e Deus? Talvez tem gente que se diz o Senhor e nunca fez isso. E aí busca e não recebe, porque não está verdadeiramente alimentado. A sua alimentação começa no espiritual. Por quê? Porque é muito bom você estar nutrido. O ser humano já aprende tudo errado. A maioria dos seres humanos não come para se nutrir, come para o quê? Se saciar. Por isso que tem gente que fica um avareto, né? Porque come pouco, não se nutre, está desnutrido. E tem gente que fica grande, porque é super nutrido, porque a pessoa quer comer até se saciar. Se tem uma coisa que a pessoa gosta, ela come, até não aguentar mais. Se é uma coisa que ela não gosta, mas é nutritiva, ela não come. De legumes, de frutas, né, de verduras, são muito importantes, irmão.
A proteína também é bom animal, mas tem que ter a nossa vida é para ser balanceada. Então, geralmente o ser humano no natural, até isso ele faz errado. Não come para se nutrir. Ele come para se saciar. Então come errado, come mal, come de qualquer jeito, come rápido. Então quando a pessoa come muito rápido, começa por aí. Ela faz um prato e a pessoa come muito rápido, come rápido. Só que do tempo que você tem fome, até o seu cérebro entender que você comeu, porque os nutrientes começam a ser espalhados pelo seu sangue e chegar no cérebro, demora em média 20 minutos. Quer dizer que o seu cérebro em 20 minutos não entendeu que nem que você começou a comer. Então parece que você está com fome, mas você já está comendo. Só que o seu cérebro não recebeu essa informação ainda. Aí a pessoa que come muito rápido, come mais rápido que 20 minutos, o que acontece? Ela acha que ela está com fome ainda, e o que ela faz? Outro pratão. No meio do outro prato, ela começa até a passar mal, porque a informação chega toda uma vez no cérebro. Tem gente que até vomita. É ou não é? Tem gente que até vomita. Por quê? Porque come rápido, acha que está com fome ainda, e continua comendo. Isso está fazendo a pessoa estar super nutrida. Não, está errado. Come devagar, irmãos. Ó, devagarinho. Se precisar, eu tenho micro-ondas. Eu faço isso. Às vezes eu tenho que aquecer minha comida de novo. Porque eu fiz um prato pequeno. Mas como eu estou comendo devagar, eu vou lá aqueço de novo. E até esfriou a comida. Tempo do frio, pronto. Na hora que dá lá, aí dá até para você comer uma sobremesa. Depois. Mas tem gente que não faz assim, não aguenta, irmão. Aí daqui a pouco está desse tamanho. Ou está muito magro, porque quer comer para se saciar. Nós temos que comer para nos nutrirmos, e é bom você comer para nutrir, mas quando você nutre o seu corpo, você está nutrindo só 1/3 do que realmente você é. Nós não somos um corpo. É bom mesmo todos terem um acompanhamento com um endócrino, com um nutrólogo, né, um nutricionista, que ele vai ensinar certinho, pela ali sua estrutura, o que você deve comer. De manhã, de tarde, de quanto em quantas horas. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. Por isso que o ser humano que não come de 2 em 2 horas, quando ele vai comer só almoço e janta, ele quer comer muito também. E acaba mesmo achando, fiz 2 refeições, vou emagrecer. Você vai engordar, porque o seu corpo vai segurar a gordura, porque você precisa dessa energia. Então ele não vai queimar. Se você não comer de 2 em 2 horas, o corpo vai pensar que você está passando por um lugar que não tem comida. E você vai, por mais que você ande, o corpo vai queimar, vai segurar aquilo. Não vai queimar. Agora, se você comer de 2 em 2 horas, ali mesmo que for um pouquinho só, não é para comer um pratão cada 2 horas também, né? Você comer um pouquinho, fazer um suquinho com uma bolachinha, um biscoitinho, ali o seu corpo vai entender, opa, está nutrido, posso queimar essa caloria. Por isso que faz muito jejum, às vezes não emagrece, engorda, irmãos. É exatamente. Mas voltando aqui, irmãos, nós não somos um corpo. Nós somos um espírito que habita no corpo e tem uma alma. Você cuidar do seu corpo físico é importante. Mas se você não comer da palavra, você vai ficar desnutrido. No mais importante, que tem 2/3 do que você é. A alma e o espírito, ele só é nutrido na palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Exatamente, de fé em fé, de glória em glória. E o justo viverá da fé. Você vai estar nutrido. Aí por que tem gente que tem até mesmo uma boa nutrição e mesmo assim fica doente? Porque só cuida do corpo. E você não é um corpo, você é um espírito que habita no corpo e tem uma alma. O corpo é só 1/3 do que você é. E nós precisamos ser verdadeiramente alimentados. Olha aqui de novo. Em nome do Senhor Jesus, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Tem que ser um alimento verdadeiro, irmão. Que não é só o que nutre o corpo, mas a que nutre a alma e o espírito. Versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Quem tem aquele apreço ao Senhor, Deus ele vai conceder o que deseja o seu coração, porque você não vai desejar fora da palavra. Você pode desejar o melhor, você pode ter as melhores das intenções na sua vida.
A sua intenção é a sua, e mesmo assim, ela pode ser um conflito com o desejo do outro. Quem é casado, por exemplo, a pessoa deseja uma coisa ótima para o seu casamento, para a sua casa, uma reforma de uma casa, uma troca do móvel, alguma coisa assim. Mas, deseja, então deleita-te no Senhor, irmão. Fica na calma, na paz, até você levar para o mundo natural. Você está no mundo espiritual, está ali dentro de você, ainda não gerou conflito nenhum. Quando você falar com alguém, aquilo ali pode gerar um conflito, uma confusão, uma contenda, que é tudo que o inimigo quer, a discórdia. Que a discórdia causa aquela tribulação, aquela destruição, e o inimigo impera. Para você parece que é fácil, mas às vezes nem é você que vai fazer. Isso aqui é muito fácil fazer, então vai lá e faz. E aí a pessoa pega, vamos reformar a casa, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo outro, parece que é fácil. É um desejo do seu coração, e para você parece fácil, mas talvez nem é você que vai fazer. Na hora que põe para fora, irmãos, tem que tomar cuidado, que ali pode causar uma confusão. Por isso tem que ser tudo na direção de Deus, irmão. Ele vai conceder aquilo que deseja o seu coração, que é enganoso. Quem o conhecerá? Então seu coração tem que estar em Cristo, para não causar nenhum tipo de tribulação e nem discórdia na sua casa, nem na sua família. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Tudo é tudo, irmãos. Você entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia somente nele e tudo ele fará na sua vida. É ele. Você busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Você não vai precisar correr atrás da bênção. As bênçãos do Senhor que vão te alcançar. Amém, irmãos? É exatamente o que o Senhor está preparando. Você entrega o seu caminho. A Ruth entregou o caminho dela. Ela confiou no Senhor, e tudo Deus vai fazer na vida dela, amém? Ela foi lá querendo buscar uma graça, trazer um alimento para a família, que elas estavam sem comida, irmão. E Deus fez muito mais do que ela pedia, e além do que ela pudesse imaginar, amém? Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé, irmãos. Isso. Cercados de bênção nós somos em nome do Senhor Jesus, se preparando para a bênção de Deus. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Tchau, 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 tchau. Eu estou autorizado para prosperar. Se tão somente eu ouvir a tua voz, Senhor, e te obedecer. Se prepare para o melhor de Deus na sua vida. Ouve assim: por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Então prospera, fala assim, ó: prosperarei. Para trás agora, transbordarei, transbordarei. Olha só, tchau. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu transbordarei. Para onde? Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para... Ó, volta a vitória! Por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado, Bom, tchau. Prepare para o melhor de Deus na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, minha entrada e a minha saída bendita será, sobre mim é uma promessa, então prospera. Prosperarei, transbordarei, transbordarei. E os meus celeiros, tchau. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu pisar na planta dos meus pés possuirei, por sobre mim há uma promessa, então prospera. Prosperarei, transbordarei,
à minha frente e para trás. Olha a volta, vitória, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sei que sou, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sei que sou. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. E para o nosso querido amado Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, aleluia, é exatamente isso. Por todo lado somos abençoados, amém? Você não precisa correr atrás da bênção, as bênçãos do Senhor vão te alcançar, porque você tem uma promessa. Você tem uma promessa, você tem todas as promessas. Quanto anunciou nele tem o sim e por ele o amém. Não precisa correr atrás não. Você descansa no Senhor, amém? Você deleita no Senhor e concederá o que deseja o teu coração. Confia nele de todo o teu coração, ele vai realizar, amém? A Ruth tomou essa decisão. Ela deu uma decisão de ir lá para um lugar que ela não conhecia, com um povo que ela não conhecia. E quando ela saiu para buscar lá um mantimento para a família, ela conquistou muito mais do que se pode imaginar. Volta lá no livro da Ruth. E o livro é dela, hein? Tem um livro na Bíblia que tem o nome de uma moabita. Jesus nos diz, hein? Que ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Mas que nós não devemos nos gloriar com isso, mas que nós devemos nos gloriar por nosso nome está escrito lá no livro dos céus, amém? Exatamente. Quando você aceita Jesus, seu nome está lá no livro dos céus. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus. Versículo 3, onde nós paramos. E foi Ruth, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os colhedores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes: o Senhor te abençoe, amém? Então já vemos que esse Boaz era uma pessoa de bem, que era um parente lá da Noemi, e deu sorte que quem? A Ruth foi ali, pediu ao Senhor para achar graça em algum lugar, e ela foi exatamente no lugar certo, para o lugar certo, na hora certa. Pode ter certeza que é isso que Deus tem preparado para nós. Deus, ele confirma os passos da pessoa que é boa, irmão. Se no seu caminho se encontrar, irmão. Ali a Ruth tomou essa decisão acertada. E aí, irmão, de toda a humanidade, inclusive de todos os nascidos judeus que existiam naquela época, ela era a única que tinha o Espírito Santo sobre ela, irmãos. Hoje o Espírito Santo é disponível a todo, é só você pedir, você vai falando com Cristo. Daqui a pouco mesmo o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado para você não pecar. Se pecar, você se arrepender de verdade para nunca mais cair naquele pecado. O arrependimento faz isso, irmão. Ou fiz uma coisa muito feia, o Espírito Santo vai te convencer para você nunca mais fazer, irmão. Não tem pecado imperdoável, tem pecado que você não se arrependeu. Não adianta brincar com Deus, Deus sabe a sua intenção do seu coração. Ah, estou sendo fraco, digo fraco, eu sou forte. É a mesma coisa do doente, eu digo doente, eu não tenho doença. Te convence da justiça. Nós estamos nesse mundo, esse mundo é muito injusto, inseguro, irmãos.
Tem muita coisa ruim aí, que nem nós estamos citando alguma coisa aqui, irmão. Como que pode alguém obrigar o outro a ser de uma religião, irmão? E fizeram isso, irmão, por milênios. E se dizendo cristãos ainda, irmão. E hoje, irmão, infelizmente tem irmão que quer fazer ainda. Não é assim quem convence o Espírito Santo. Você só tem que viver e pregar a boa notícia, falar da boa notícia. Quem vai convencer é o Espírito Santo, irmão. É o trabalho do Espírito Santo. O convencimento humano é até proibido na Bíblia, irmãos. É proibido. Uma pessoa ter que aceitar o Senhor e viver o mandamento. Mas como uma pessoa que é obrigada vai cumprir o mandamento? Não vai, irmão. Na hora que ninguém estiver vendo, ela vai cumprir o mandamento? Não vai. E aí, é na hora que ninguém está vendo que você vai ser o verdadeiro cristão. Na hora que você fecha a porta do seu aposento. Às vezes ser cristão no meio da rua é fácil. A pessoa pega uma Bíblia, coloca embaixo do braço, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, Pai de Cristo. Mas na hora que ninguém está vendo. E no particular? É ali que vale, irmãos. Ela aqui, ó, ela foi lá, foi trabalhar, foi lá fazer, ela não ficou parada não, e Deus a galardoou. Olha aí, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os colhedores: de quem é essa moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os colhedores, e disse: essa moça é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Então ela trabalhou o tempo inteiro, irmãos. Irmãos, nós temos que fazer o nosso melhor, irmãos. Enquanto há dia, irmãos, porque de noite ninguém pode trabalhar. Ela fez o melhor. Ela começou a aplicar a lei de Deus, porque isso aqui era uma garantia que ela tinha, que ela podia fazer isso. Ela podia colher aquilo ali, para fazer a vontade do Todo-Poderoso Deus. Né? Então ela começou a conhecer a lei, foi trabalhar, mas Deus não dá para enganar, irmãos. Você já foi lá no Salmo? Vamos nos Provérbios agora, em nome do Senhor Jesus. Ela estava ali trabalhando, ela só parou para descansar. Quando você cansa, não tem problema você descansar, o que você não pode é desistir. Provérbios, capítulo número 10. Provérbio é do lado do Salmo, é no meio da Bíblia também, irmãos. Algumas Bíblias, o provérbio fica mais no meio do que o próprio Salmo. A minha, por exemplo, pastor, por quê? Tem Bíblia que é diferente? Tem uns estudos, tem uns mapas no final aqui. Aí a Bíblia fica um pouco mais grossa no final, então o meio passa, é num lugar diferente, né? Mas se você não, no meio da Bíblia, você chega no Salmo, no provérbio, lá no capítulo de número 10... olha o que diz o versículo de número 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Amém? Pois exatamente. Trabalha com mão enganosa vai empobrecer. É você fazer o seu melhor sempre, em todo o tempo, em todo momento. Nós vimos lá no Salmo. Deus não deixa desamparado o justo. O justo é o que tem, que pratica a lei, irmão. Que tem o mandamento e o pratica. Olha o versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma, irmão. Por isso nós precisamos ser verdadeiramente alimentados. Vai comer, come direito também. Aprenda a comer direito. Sal, açúcar, gordura, essas coisas você pode tirar da sua alimentação, refrigerante, essas coisas, vai tirando desde novo, irmão. Porque hoje alguns são jovens, como a moça ali, né? Mas daqui a pouco o corpo já vai estar acostumado com aquilo que não presta. Então é melhor já começar a fazer esse equilíbrio hoje. O bom é água. Quer tomar líquido? 2 a 3 litros de água por dia já faz a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E as demais coisas você vai aprendendo a se nutrir, irmãos. Tirar mesmo o sal, o açúcar, a gordura, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O que é ilícito nem se fala, irmão. O que é ilícito nem se fala, irmão. Porque
porque ali te tira mesmo da presença de Deus e acaba com tudo. Olha o que diz o capítulo 20. Capítulo 20. Você está aí no 10, agora você vai no 20. Para quem acha que a medicina hoje já fala. Antigamente a medicina falava um monte de besteira, mas a medicina vai avançando, né? Tem muitos tratamentos que se faziam no passado que não se faz mais hoje. Né, irmã Leonor? É o que eu digo, não é verdade? Não adianta usar o mesmo medicamento de 50 anos atrás, você vai matar alguém. Hoje em dia. Hoje não, a medicina avança. A medicina avança. Não adianta eu fazer os mesmos tratamentos igual um engenheiro. Não adianta ele pegar as mesmas técnicas de 50 anos atrás e fazer um prédio hoje que ele vai cair. Vai cair. Então nós temos que entender algo aqui. Olha o que diz o versículo 1. O vinho é escarnecedor. No passado, a medicina até falava, um cálice de vinho por dia faz bem para a sua vida. Mentira. Sempre foi mentira. O que faz bem... E aí você pode até pesquisar, faço questão, você que está aqui na igreja, que está assistindo a live, você joga aí no Google e pesquisa, aquele suco integral de uva, um cálice por dia, os benefícios que faz mesmo, que é o suco que nós usamos na Santa Ceia aqui. Tem inúmeros benefícios, inúmeros, para a sua vida. Que é o vinho da Bíblia, na verdade. O vinho mesmo, quando fala a Bíblia aqui, é o mosto, que é o melhor. Por isso que nós temos que entender, como que Jesus fez vinho lá, né? O primeiro milagre que Jesus Cristo fez, né? Foi transformar a água mas um vinho alcoólico? Não, irmãos, era o melhor. O primeiro suco saído ali da uva. Era o suco integralíssimo vindo do céu. Você acha que ia ter álcool? Só a cabeça de um maluco mesmo. Jesus ele transformou água em vinho, então pode se encher a cara. Tá o diabo te enganando. Olha o que diz aqui, que o vinho é escarnecedor. Quer dizer que o vinho, além de ser zombador, te tira da presença de Deus. Qualquer bebida alcoólica. É a mesma coisa, você experimentou, um pouquinho aqui, é água, viu, irmãos? Não é bebida alcoólica não, viu? Tem um que o paladar vai tolerar, outra pessoa vai vomitar para fora, mas só de você experimentar, você está ali envolvido com as coisas do inferno, porque a palavra proíbe, e hoje a medicina também proíbe. Não tem consumo seguro de álcool, irmãos. Tempo atrás, a medicina falava que tinha consumo seguro de álcool. Hoje é mentira, irmão. Mas a pessoa ouviu falar há 300 anos atrás... que ela podia usar não sei o que lá, para passar no machucado, e se passar hoje sua perna vai cair. É o que eles tinham. 300 anos atrás falou, tomar um cálice de vinho por dia, te faz bem para o seu coração. E mentira, irmão. A pessoa fica com aquela coisa do passado em vez de ficar com o novo. Mas a palavra de Deus, há 3.000 anos o Salomão falou isso aqui, que o vinho é escarnecedor. Você tem que viver espírito. Se você estiver escarnecido, você não consegue viver no espírito. E outra coisa, olha aqui, continuando. E a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele errar, quer dizer, beber, nunca será salvo. Exatamente. A palavra vício significa defeito, erro, irmão. Sabia disso? Alguém sabia? A palavra vício também significa defeito e erro. Tanto que um celular pode ter um vício de fabricação. Já ouviu falar? Se você olhar no manual, lá está escrito lá. Esse manual, essa garantia cobre vícios de fabricação. É um erro, é um defeito. Alguém já leu isso? Olha lá, até a mocinha está falando que já leu. Exatamente. Vício é defeito, irmãos. Você vai ficar com defeito na sua vida? Por quê? Porque a pessoa que começa a experimentar essas coisas, ela não quer ficar viciada. Mesmo sabendo que vicia, que causa dependência. Eu vou só experimentar. Infelizmente você experimentou o inferno e vai acabar sendo escravo do inferno. Vai querer ser escravo do inferno? Então nem experimente. Quando vier alguém te oferecer, não é seu amigo. Está oferecendo algo mesmo que te escarnece, que é alvoroçador, que é bagunça, é briga, é contenda, que divide irmãos. Quantas festas familiares que estava lá todo mundo feliz, alegre, rina toda, daqui a pouco sai uma tragédia, porque tinha cachaça. Ou você nunca ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar uma confusão? Parente mata parente, e estava todo mundo rindo junto. Olha a desgraça que faz isso. Não brinca com essas coisas.
As coisas, elas evoluem. Por isso nós precisamos evoluir. Álcool, droga, tabaco, fora. Mas começa a tirar açúcar, gordura e sal também, com essas farinhas brancas, né? Começa a usar as coisas mais integral na sua vida, porque o teu corpo não te pertence, é templo do Espírito Santo. Se você não for tempo para o pecado, também não vai ser tempo para a enfermidade. Mas não adianta você não ser o tempo para a enfermidade, mas você não cuida da sua saúde. Aí você está causando doença. Tem gente que quer ficar curado para ficar doente. Está com a diabetes alta. E a pessoa quer ficar curada da diabetes para voltar a comer aquele pudizão de doce, sabe? Sozinho. Que o olho, você come uma fatia, você já comeu um doce, que seu olho faz assim, ó. Você já fica até meio tonto. Já aconteceu com você? Então, tem gente que quer isso, irmão. Tem gente que acabou virando diabético, tem que usar insulina, e ela quer ficar curada para quê? Para meter bronca no doce. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Seu corpo é templo. Ô pastor, então eu não posso comer doce, não é isso que eu estou falando. Tudo tem que ser com parcimônia, com equilíbrio. Nosso Deus é um Deus de equidade. Sabe o que significa equidade? Equilíbrio. Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Álcool, droga, tabaco, não convém mesmo. Mas de vez em quando você comer uma feijoada light, sabe? Um churrasco light, aí pode. Comer uma fatia de um pudim, irmão, de vez em quando, um brigadeiro, não tem problema, vai acostumando a sua vida, irmãos. Você pode mesmo participar desse prazer que não é proibido, mas não adianta muita coisa se panturrar, porque a glutonaria também é pecado, nenhum glutão. Quem se deixa vencer, que não tem domínio sobre a sua alimentação, também não vai herdar o reino dos céus, irmão. Comer demais também é pecado, e acaba virando uma doença. Mas Jesus levou sobre ele o quê? Nossas dores e enfermidades dos nossos pecados, amém? Vício é uma doença que também é um pecado. Glutonaria também é um vício, que é uma doença que também é um pecado. Se Jesus levou tudo isso sobre ele, confia nele. Se hoje você perdeu o controle alimentar, ou está com uma dependência química, ou algum parente seu está com uma dependência química, Deus ele tem o melhor para nós, amém? Ele já tomou sobre ele, se tornou uma posse. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso nós temos que aprender a fazer o nosso melhor, irmãos. Faça o seu melhor em tudo. Seja o melhor profissional, seja o melhor estudante, como a moça. Ela queria tirar uma nota boa e Deus deu uma nota boa para ela, irmão. Mas o que você faz na sua vida, você tem que fazer com excelência. Por quê, irmãos? Nós somos carta vivas de Cristo. Muitos nunca vão querer saber de entrar numa igreja evangélica para ouvir uma palavra de ensinamento. Isso é uma palavra de ensinamento que tem todo dia. E todo dia você pode aprender. Da mesma maneira que você deve aprender a matéria lá na escola, na faculdade, você deve aprender a palavra de Deus. Mas tem gente que não tem essa estrutura, não teve essa educação em casa. Não quer saber, irmão. Ah, é outra religião, não quero saber. Ela acha que não tem nada de bom para ela ali. Então, irmãos, o único evangelho que muitas pessoas eles vão ver na vida dele, eu estou falando ver, é a sua vida, que é carta viva. É você vivendo o evangelho e dando a boa notícia para ela. Aí o Espírito Santo vai convencer, na hora de uma necessidade, muitos virão dessa maneira, amém? Mas para isso você tem que fazer o seu melhor. Ela está fazendo o melhor dela lá. Ela foi só descansar na hora que ela cansou, irmão. Quando você cansa, não tem problema você descansar. Você não pode desistir. Aqui o vizinho da direita é o Eclesiastes. Você sai de Provérbios, o vizinho da direita é Eclesiastes. Vizinho da direita. Capítulo 9. Amém? Olha o que diz o versículo número 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto vier a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faz o seu melhor, irmão. Deus não vai fazer a sua parte e não vai fazer o que você não crê. Então faça a sua parte. Tudo que vier na sua mão.
É para você ser estudante, seja o melhor estudante. Você é um filho, seja o melhor filho. Você é um pai, seja o melhor pai. Você é um pastor, seja o melhor pastor que você puder. Eu tento, Deus sabe, que eu busco na palavra. Isso pode ser o meu último culto, pode ser o seu último culto, pode ser o seu primeiro e último culto. Mas se for o primeiro ou o último, se você entender o que Deus está dando, você vai abrir o coração e não sai da casa de Deus sem salvação. E dá graça para a glória em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso. Eu aprendi assim, eu ensino assim. Que for me dar de graça, eu dou de graça. E a mesma coisa em cada área da sua vida. Seja sempre o melhor. Você é um funcionário, seja o melhor funcionário. Você é um patrão, seja o melhor patrão. O Boaz chegou, abençoou os funcionários e foi abençoado. E já ficou de olho ali, opa, quem que é essa moça nova trabalhando aí? Ah, é a Moabita, que veio com a Noemi, e já tinha mesmo ouvido falar outras coisas daquela mulher, mas ele ainda não a conhecia. E Deus estava preparando grandes coisas para aquela Moabita, que era proibida pela lei, pelo decreto da palavra, de entrar na congregação do Senhor. Ela não só entrou, irmão, Deus reverteu aquele mandato, como ela foi bisavó de Davi, trisavó do Salomão, e ainda entrou na genealogia do Cristo. Amém, irmãos? Olha como Deus é maravilhoso. E tem um livro dela na Bíblia, irmãos. Tem um livro com o nome dela na Bíblia. Olha como que Deus é, irmão. É exatamente. Tem um decreto contra todo pecador. O salário do pecado é a morte eterna. Porque quando a pessoa peca, naquele exato momento ela está separada de Deus. Isaías 59 fala sobre isso. E João capítulo 9, 31 também. Está separado de Deus. Completamente separado. Então a morte não é o fim do estado físico. Um dia todos nós vamos fechar o nosso olhinho, o coração vai parar de bater, nós vamos dar o último suspiro. Mas a morte não é isso. A morte se dá no exato momento que a pessoa pecou. Quando a pessoa faz uma coisa errada e não se arrepende, ela está separada de Deus. Se ela morrer no pecado, ela vai ficar morta eternamente. Então tem um decreto contra o pecador. Mas ainda que haja esse decreto, quem aceitar Jesus como Salvador, Jesus vai falar, dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Porque você se arrependeu, porque você perdoou e foi perdoado. Deus, ele muda a sua vida, muda a sua história. É isso que ele tem preparado para nós. Olha aqui, continuando. Tudo quanto vem à sua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, não tem nada. Tem gente que acha que pode ser aceitado depois da morte. Não existe, depois da morte vem o juízo. Então aceite Jesus agora e vai vivendo para ele, vai conversando com ele todo dia, irmãos. Do seu jeito, ele vai te moldando quando você conversa com ele. Você vai buscando o entendimento da palavra de Deus, e aí tudo mesmo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Amém? O inimigo, ele engana, irmãos. Ele engana para você não fazer conforme as suas forças, para você fazer menos. Jesus, ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Quer dizer, a omissão também é um pecado tão grande como qualquer outro. E a soberba também, que a pessoa olha assim, se eu estivesse lá eu faria melhor, era para eu ter aquele cargo de gerência, era eu para fazer aquilo, era nada, irmão. Quando você chegar lá, você faz, mas prepara o caminho para você chegar lá. Para olhar de olhar para o outro só conquistou porque ele trilhou o caminho dele. Se ele tem a grama mais verde lá na casa dele, porque ele cuida. Se ele tem uma casa um pouco melhor que a sua, é porque talvez ele se preparou, mas tem gente que não pode ver nada, irmão. Deus tem mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. E a pessoa fica olhando para o do outro, irmãos. O que Deus preparou que você tenha hoje, é o melhor, irmãos. Se contenta no Senhor, que Ele vai abrindo, e você vai chegar onde você nem pode imaginar. Agora, se você olhar para o vizinho, olhou para o ser humano, se perdeu. A Ruth foi lá, ela precisava levar alimento para casa, foi lá colher, e o Boaz já está perguntando quem é ela. Volta lá na Ruth, mas ela está fazendo o melhor dela, confiando na lei de Deus. Versículo 8, Ruth 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha,
não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Amém? Então, ela podia ir para qualquer campo, e como ela pediu a graça de Deus, a graça lhe foi aberta. Ela foi para o campo certo, de um campo que era um parente da sogra dela, uma pessoa de bem, que agora, olhando mesmo o esforço daquela moça, que era uma mulher esforçada, trabalhadora, uma mulher de bem, era uma viúva, que não era viúva porque por vontade própria, não era uma viúva negra, né? Tem algumas que são viúvas por aí, mas são viúvas negras, né? Não era uma viúva, mas não foi da vontade dela. Mas ali estava ali fazendo o melhor, e ali é que já chamou a atenção do patrão dela. Então não precisa ir procurar em outro campo não, viu? Pode ficar aqui trabalhando fica perto das moças, fica perto dos rapazes. E outra coisa, dê uma ordem para os rapazes, os funcionários dele. Versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos meus moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Amém? Então era para eu ficar perto das moças, exatamente, né? Exatamente. Às vezes a gente tem que observar, né? Realmente, hoje em dia tem que tomar cuidado. Mas menina fica com menina e menino fica com moça. Uma mulher casada não fica com gracinha com homem com outro homem que não é o marido dela, não. E nem vice-versa. Um rapaz que é solteiro, que às vezes até vem na igreja, mas fica toda hora de conversinha fiada com as moças por aí. Tem que tomar cuidado, irmão. Tá cheio de lobo no meio das ovelhas aí, irmão. Cheio. Que às vezes não tem respeito nenhum por mulher, pela pessoa. Tem que tomar cuidado. Tem que avaliar o fruto, irmãos. Se não ama Jesus, não serve. Ama Jesus, quem ama espera no Senhor, amém? Sabe esperar no Senhor. Aqui eles estão aqui, tranquilamente. Ó, fica com as moças, já dei ordem para os rapazes não te tocarem. E pode beber quanta água que você quiser, porque quem era essas pessoas que iam ali colher o que caísse, não tinha direito de beber água dos funcionários, mas ela já tinha liberado até água para ela, e Deus vai fazendo mais ainda. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Então ela caiu sobre o seu rosto, inclinou-se à terra e disse: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então ela perguntou: por que achasses graça? Porque primeiro ela foi procurar graça, então ela achou graça. Quando você busca, você encontra. Aquele que pede, então, mas tem gente que pede muita coisa, mano, e não acaba pedindo nada. Nós temos que ser específicos nas nossas petições no Senhor, pela palavra de Deus. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta lhe ser aberta, se você for reconhecido ali, ó, no olho mágico do Senhor Jesus, que você está preparado para aquela bênção. Nós temos que estar preparados para a bênção. Então ali, agora ela perguntou: por que achasses graça aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira? E ele respondeu: bem me contou quanto fizeste, versículo 11, a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conheceste. Exatamente. Então ela está fazendo aquilo que Deus ele tem falado. Ela recebeu o Senhor para o Salvador, igual o pai da promessa, o pai da fé, que é o Abraão. Ele fez, um dia ele deixou a terra dele, a parentela dele, por uma terra que o Senhor mostrou que é essa mesma terra, que é Canaã. E essa moabita, ela entendeu isso, como qualquer ser humano na face da terra que entender que recebeu o Senhor para o Salvador, crer no mandamento, o praticar, vai fazer toda a diferença naquela vida. Então ela fez isso. Ela deixou ali, e ali já estava fazendo a diferença na vida dela, porque já estava chamando a atenção. Por quê? Porque ela, mesmo sendo estrangeira, era a única pessoa que estava com o Espírito Santo naquela época. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 12: o Senhor galardoe teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Então vai cumprir o galardão, que é a recompensa, que é mais do que nós pedimos, é além do que nós podemos. Quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, mas as asas do Senhor não é o lugar para você visitar.
para você fazer turismo, é para você habitar. O Salmo 91 fala que ele que habita no esconderijo a sombra do Senhor onipotente descansará. Então, habitar é você permanecer. Não você visitar de vez em quando, não, é todo dia. Não consigo vir no culto todo dia? Assiste a live, ou pega a sua Bíblia, vai ler, conversa com o Senhor Jesus, conversa com o Espírito Santo. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua casa, na sua família. Você vai conseguir interceder pela sua familiar, que talvez está tendo uma confusão na sua casa. Talvez seus pais já estão pensando em se separar, algum parente seu, seus irmãos estão pensando em se separar, alguma confusão está acontecendo. Você vai entrar na intercessão do mundo espiritual e vai fazer toda a diferença em nome do Senhor Jesus, porque no mundo espiritual, numa distância, Deus está em todo lugar. Basta você crer em nome do Senhor Jesus. Ela creu, ela deixou a parentela dela, foi lá acompanhar a Noemi, a sogra que agora virou mãe dela. A Noemi também a tratava como filha. Esse é o tratamento que deve ter nas parentelas, tratamento mesmo de sangue, é sangue, para que você não faça acepção de pessoa, porque no Senhor não tem acepção de pessoa. Versículo 13: e disse Ruth: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva, não sendo eu nem ainda com uma das suas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha do bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Amém? E é assim mesmo, Deus é assim. Ela foi só para colher, daqui a pouco ela estava sentada na mesa do patrão, irmãos. E é isso que o Senhor Jesus faz a nós, irmão. É Ele que nos convida a cear. Cada culto como esse é uma ceia, irmão. Na semana passada, todo aquele que recebeu Jesus como Salvador, já conversou publicamente, participa do corpo. O pão representa o corpo de Cristo, o suco da uva representa o sangue do Senhor. Mas cada culto, você que recebeu Jesus como Salvador, já confessou publicamente, ele também é uma ceia. O pão é a palavra, nós estamos então verdadeiramente alimentados. E o suco da uva? Se você estiver se desviando, se você estiver com um mau pensamento, se você estiver pensando em fazer alguma coisa de errado, na hora o Espírito Santo já te fala: não faça. Isso vai me aborrecer, isso vai te tirar na presença de Deus, está colocando a sua vida em risco, isso vai causar algum problema na sua saúde. E na hora a pessoa recobra a consciência, Jesus Cristo lava ela ali no sangue dela, e a pessoa fica recobrada em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ela foi convidada mesmo, com pão e com vinagre, que era o vinho mais que estragado, né? Porque o suco da uva tem várias partes. O primeiro é o suco integral, que na Bíblia às vezes chama de mosto, ou então o primeiro suco, o primeiro vinho. Mas depois de um tempo o vinho vai estragando, irmão. E aí que é esse vinho que o pessoal gosta de beber aí fora, que tem álcool. Ele vai, e sozinho ele já vai gerando álcool. E depois de estragado, ele estraga mais um pouco. É tirado aquele álcool lá e ele vira o vinagre, que é isso que a gente usa para temperar as coisas. Então eles tinham o costume de comer o pão com vinagre. Algumas traduções falam que é vinho. Alguém está usando a tradução que fala que é vinho? A sua está vinho na sua Bíblia, então? Tem tradução que está escrito que é até o vinho, que é também, mas é o suco estragado, da mesma maneira. Vinho é suco estragado, esse vinho que tem aí fora, que vende por aí, que é alcoólico. Tudo que é alcoólico é estragado. A fermentação é um estragado daquela coisa. Está estragado. Não serve para nós. Não serve. E aí, para depois que sai o álcool do estragado, dá para servir como tempero que ele estava fazendo aqui. Amém, irmão? Já ali participando da ceia do Senhor. Amém? Olha que bênção. Versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixe a colher e não a embaraceis. Então deixa ela pegar o que ela quiser. Agora, na verdade, os trabalhadores dele colhiam para ele e ela colhia para ela. Já virou dona. Deus é Deus. Praticamente ela virou dona do lugar. Deixa ela pegar o que ela quiser. E mais,
E deixais cair alguns punhados, e deixá-los ficar para que os colha, e não a repreendais. Amém, irmãos? Por quê? Porque ela podia pegar o que caísse, né? Qualquer pessoa poderia, na verdade, fazer isso. Pegar o que caísse, porque era a ordem de Deus. Vamos dar uma olhada nisso? Pega a sua Bíblia, volta um pouquinho aqui, vai lá em Levíticos capítulo 19. Nós estamos em Ruth, o Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Levíticos. Só rapidamente. O Boaz está cumprindo a lei. Por quê? Porque a Ruth também estava cumprindo a lei, irmão. Tem dois cumprindo a lei, o céu estava unido à terra ali, irmão. Tudo estava cooperando para o bem, irmão. Aqueles dois amavam a lei de Deus, irmão. Ele não ficou lá, o que essa estrangeira está pegando nas coisas aqui? Não, ele ficou contente de ver uma moça trabalhadora lá, e ainda falou, deixa ela pegar o que ela quiser. Amém? Por quê? Porque ela também conhecia a lei. Como que ela conhecia a lei? Que ela tinha acabado de chegar em Belém. Tem gente que padece por não conhecer a lei de Deus, irmão. Não conhecer a lei. Errais em não conhecer as Escrituras, diz o Senhor Jesus. Ela chegou e já sentou na janelinha e está dando tchau, irmão. Tem gente que é assim, acaba de chegar na igreja, irmão, já está voando na graça, irmão, já está abençoando, já está orando, está expulsando demônios. Tem gente que está 300 anos na igreja, nada. Não aconteceu nada. Entra na presença de Deus, sai da presença de Deus, continua doente, continua duro, continua sem emprego, continua sem dinheiro, continua sem marido, continua sem nada. É para você entrar na presença de Deus e sair abençoado em nome do Senhor Jesus, amém, irmão? E as bênçãos vão te acompanhando, Olha aqui o que diz no versículo 9. E quando também cegares, que é a cega da vossa terra, que é colher, né? Quando chegar o tempo da colheita, o canto do teu campo não cegarás totalmente, e nem as espigas caídas colherá da tua cega. Quer dizer, quando houver uma plantação do povo de Deus, quem é povo de Deus, o hebreu, aquela pessoa de bem, um que ama a palavra de Deus, que ama o mandamento, que tem um mandamento para ti, que ele plantou. Mas os cantos não era para colher tudo, era para deixar lá. O que fosse caindo ali nas espigas, no que fosse plantado, que caísse no chão, não era para eles pegar também. Por quê? Versículo 10: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, e nem colherá os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-á aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, irmãos? Exatamente. Ao pobre e ao estrangeiro não toque. E ela chegou como pobre, porque ela não tinha nada, não tinha nem o que comer. A Ruth estava até sem o que comer, e era uma estrangeira. E Deus falou para tratar bem. E tem gente que não trata bem alguém, o seu semelhante, quer escravizar um estrangeiro, irmãos, quer maltratar alguém, irmão. É seu semelhante, irmão. Todos nós viemos de Deus, irmão. Somos filhos de Deus, irmão. E aí a pessoa tem que recobrar, por isso, irmão, que é a conversão. A conversão, ela tem sentido de mudar de direção. Você está indo para o lugar errado e vai começar a mudar sua direção para o lugar certo. Amém, irmãos? Mas o sentido da conversão também é você voltar ao Pai. Que muitos perderam o caminho, irmão, de Deus, de ser aquele dirigido por Deus, irmão. Então aqui Deus tinha dado a ordem. Então o que tiver nas beiradas, não colhe tudo, deixa lá um pouco para os pobres, e o que cair pelo caminho, deixa os pobres do estrangeiro pegar. Aí o Boaz ainda fez mais. Não, pode deixar tudo para ela. O que ela quiser pegar, ela pega. Joga mais uns punhados pelo chão, das espigas boas pelo chão, porque ela achou graça aos olhos de Boaz. Volta lá, irmãos. Vamos mais um pouquinho aqui para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Olha aí, versículo 16. E deixar cair alguns punhados, e deixar ficar para que os colha, e não a repreendais. Exatamente. Além do que caísse assim, sem querer, ia cair algum querendo. Amém, moça? Ia deixar um pouco mais para a moça. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou e apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Ela pegou uma efa, que é como se fosse um cesto grande, tudo para ela, já debulhado, uma quantidade que era inimaginável.
para uma pessoa que estava ali só para pegar o que caísse, que ele deixava só um pouquinho. Eles não deixavam muita coisa não, mas ali estava se cumprindo a lei, irmãos. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 18. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobrejara depois de fartar-se. Então, na hora que ela chegou em casa, a sogra viu tudo aquilo que ela apanhou, ela ficou assustada. Mas onde que foi que conseguiu tudo isso? Acho que nem o pessoal que colhia mesmo lá produziu tudo isso para os seus patrões. Então disse-lhe a sua sogra: onde colhestes hoje? E onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, e nem para com os vivos, e nem para com os mortos. O que ela quis dizer aqui? Ela entendeu que o remidor tinha chegado. Porque ali tinha uma lei, a lei de Deus também falava sobre a remissão, o remidor. Que quando alguém, que nem ela, tinha uma terra que estava improdutiva, um parente próximo, ele podia comprar aquela terra. E se alguém fosse viúva, né? No caso da Noemi era já mais velha, mas no caso da Ruth, que era nova e não teve filho, a Noemi teve filho, ela não teve filho, algum parente próximo, era a lei de Deus, meu. O parente mais próximo tinha que remir aquela viúva, e os filhos que lhe nascessem seriam como filhos diretos mesmo do falecido, irmão. Era a lei de Deus, na hora que, por isso que ela estava falando assim, que Deus ele não desampara nenhum morto. Irmãos, ainda, crê em Deus. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, ainda que o seu olho natural não veja, a sua família será salva. Ainda que você parta antes de ver alguém entrar na igreja. A gente tem vontade de ver todo mundo adorando a Deus, não é verdade? É a coisa mais linda do mundo. Mas ainda que o seu olho não veja, o seu legado vai ficar, o seu testemunho vai ficar. Pode ter certeza, por isso que não desista de ninguém, não. Tem gente que não tem estrutura para ficar aqui nem no domingo, ó. São quase 8 horas da noite e nós estamos aqui na casa de Deus, buscando a Deus. Talvez algum dos nossos parentes não tenha essa estrutura, mas você crê, ele será salvo. E Deus sabe fazer a obra. Na hora certa o Espírito Santo vai convencer. Talvez para vir servir a Deus como nós durante algum tempo, ou talvez no leito de morte. A pessoa tem um encontro com Deus. Nós nunca podemos esquecer do Calvário. Lá no Calvário não tinha uma cruz só, eram 3. Do lado tinha um lá zombando: tu és Cristo mesmo? Salva-te a ti mesmo, é nós. O outro falou quase a mesma coisa. Primeiro ele repreendeu o zombador. Como que fala disso? Esse homem nem merecia ter a mesma condenação que nós. Senhor, se possível for, eu quero estar contigo. Jesus respondeu o que para esse? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele desceu da cruz? Foi lá se batizar? Entrou na igreja? Ficou firme na igreja? Não. Ele morreu ali naquela cruz. Mas se Jesus falou que ele estava salvo, ele estava salvo. Alguns não têm estrutura, irmão. Talvez se aquele rapaz descesse da cruz, ele ia voltar a ser ladrão, assaltante, criminoso, que nem ele era, irmão. Por isso nós temos que orar pela salvação, irmãos. A salvação que vai fazer diferença nessa humanidade, em nome do Senhor Jesus. Porque tem muitos que não tem estrutura de continuar servindo a Deus para receber a coroa da vida, mas nem que seja no último estado, essa pessoa vai ficar na presença de Deus. Terminando aqui em nome do Senhor Jesus, a continuação do versículo 20. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e dentre os nossos remidores, que eu estava falando, ele tinha ali a obrigação de remir, irmãos. Era um, não tinha um só não. Era um dos remidores. E nós vamos ver nos próximos dias o que vai acontecer, que na verdade o Boaz vai se casar com a Ruth, amém, irmãos? E ela vai ser a bisavó de Davi, irmão. Tem um livro, o nome dela, porque ela foi cheia do Espírito Santo. Como todo aquele, não importa a religião que tinha. Os moabitas tinham uma raiz maligna, irmão. Moabe foi um filho neto de Ló. Já tinha uma raiz maligna ali.
até na concepção do Moabe. Mas Deus, ele transforma a maldição em bênção em nome do Senhor Jesus. Foi assim na vida da Ruth e é assim na sua vida também em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Se alguém tiver pedido de oração, entrega aqui para mim, já tem alguns aqui comigo. Em nome do Senhor Jesus. Na sua casa pode deixar, quem estiver em casa, pode deixar seu pedido de oração, que nós também vamos pôr na oração também, e pode pôr seu testemunho, pode compartilhar esse culto em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, eu uno a minha fé, a fé do teu povo, crendo, meu Pai, que onde houverem 2, 3 ou mais reunidos no teu nome, o Senhor está no meio, Pai. O Senhor já se faz presente, o céu se une na terra e no mundo espiritual não há distância, Pai. Apresentamos o nome aqui do pequeno Miguel e da Thaís, a mãe dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, a Joana, a Ingrid, a Anice e o Leandro, o Nilton, o Sebastião, a Aparecida, a Luzinete e o Gicélio, em nome do Senhor Jesus, a Mariane, Leonardo, Roberta e a Paula, Pai, e o pastor Abreu, Pai, em nome do Senhor Jesus, visite todos esses, Pai, e cada um, Pai, que está sendo apresentado em oração agora, Pai, cada pessoa que tem seu nome aqui na folha branca, na folha branca que fica lá na porta da igreja, mas está agora aqui nos pés da cruz, meu Pai, cada caderno de oração que está no coração de cada irmão que está aqui na casa de Deus e que está orando nesse momento, é agora, irmão. Oferece a sua vida no altar de Deus. Isso, conversa com Cristo agora. Apresenta a tua família. Declara que a sua família não vai se perder. Que a sua família pertence a Deus. Que o inimigo não pode tocar em nenhum querido e familiar seu. Basta crer. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai. Diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu dobro o meu joelho, meu Pai. Oh, meu Pai. A todo, meu Pai. Para apresentar esses nomes, representando todos os nomes de cada pessoa, Pai. E eu vou mergulhar esses nomes aqui, meu Pai, no suco da uva, que representa o sangue do Cordeiro. Que eles sejam lavados, que eles sejam renovados. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, Pai. Cada pessoa, meu Pai, que alguém um dia passou aqui na porta dessa igreja, colocou os nomes na oração, em nome do Senhor Jesus. Daqui Márcio, Sônia, ou Tiago, Carlos, Bruna, Lucas, Tiago, Samuel, Ana, Aparecida, ou Osvaldo, Carlos, Daniela, Diego, Natanael, Nazaré, Cláudia, Rose, ou Tiago, Sônia, Nivaldo, Bruno, Maria, Samuel, ou Aparecida, Diogo, Odinelli, Marcos, ô Senhor Jesus, são uma multidão, Pai, que representa seus queridos familiares. Um dia, com fé, passaram aqui na porta da igreja, cada um desses nomes, eu apresento diante de Ti. Visita os alcança, para que se eles ainda não vieram, eles venham, meu Pai. Talvez eles tiveram até fé para chegar até a porta da igreja e pedir uma oração, mas ainda não conseguiram vir, meu Pai, te cultuar. O culto é o Senhor, meu. Nós precisamos ter esse compromisso, que cada pessoa, meu Pai, que está aqui, cada caderno, cada lista de oração, de nomes, que está no coração de cada um dos irmãos. Cita o nome do teu irmão, que possa estar perturbado. Cita o nome da tua mãe, do teu pai. Cita o nome do seu avô, sua parentela, seu padrasto, madrasta. Oh Senhor Jesus, nós apresentamos toda a família, em nome do Senhor Jesus. Que cada pessoa que vier, meu Pai, seja uma testemunha de Cristo, seja nascida na graça, que seja uma nova criatura, Pai, abençoada, para fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada pessoa representada pelas fotografias, os pedidos de membro, o memorial dos dizimistas, Pai, os pedidos para Jesus, os pedidos da cruz, Pai, os projetos de vida diante de 2021, meu. Ainda tem 75 dias, meu. Ainda dá tempo de a pessoa tomar posse da bênção desse ano, em nome do Senhor Jesus, meu. Nós apresentamos todas essas vidas com fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu. Visita os alcances, que eles não percam o tempo da visitação, Pai. Livra-os do mal, oh, que toda religiosidade e fanatismo caia da vida deles, em nome do Senhor Jesus, até ídolo, toda idolatria, tudo que não presta, oh Senhor Jesus, sejam renovados,
Senhor Jesus. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu dobrei meu joelho, Pai, mas eu coloco-me de pé, Pai. Eu uno a minha fé à fé do teu povo. E ao tocar do chofar de Israel, a trombeta santa do povo hebreu, eu uno a minha fé à fé do teu povo. E eu declaro, chegou a sua vez, meu irmão. Chegou a sua vez, minha irmã. Chama o seu mal pelo nome e manda embora. Não importa o tamanho do mal. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Chama o seu mal pelo nome. Fala com o teu mal. Fala com o seu monte de problema e ordena. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal. Pega tudo que é seu e sai. Essa incompatibilidade de gêneros na família. Essa confusão familiar. Vai dando fora em nome do Senhor Jesus. Essa confusão mental. Espírito do álcool, da droga, do vício, em nome do Senhor Jesus, sai dessa casa, sai dessa família, em nome do Senhor Jesus. Se o problema é no teu corpo, é na tua mente, passa a mão no corpo e fala, sai de mim o que não presta, manda embora, manda com autoridade, manda embora o mal em nome do Senhor Jesus. Se você está com algum sintoma na tua vida, manda embora. Está com algum diagnóstico, manda embora. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos, paralisamos toda ação do inferno na vida dos irmãos, dos parentes, das parentelas. Em nome do Senhor Jesus, vai dando fora, irmãos. Vai dando fora em nome do Senhor Jesus. Esse povo não é teu, esse povo não te pertence. Em nome do Senhor Jesus. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Ele tomou sobre ele nossas dores e enfermidades. Ainda que haja um diagnóstico, ainda que haja um sintoma, toma posse da tua bênção, Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a saúde por você, para sua casa, pelo seu filho, pelo seu neto, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, mensageiro do diabo, ainda que haja uma obra de macumba, de feitiço, um pacto feito no passado, ainda que essa doença seja uma sequela de uma vida desregrada no passado, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia, isso. Toma posse da tua bênção, da tua vitória. Pode glorificar. É de fé em fé, em glória. Nós unimos a nossa fé. O céu se une à terra. Oh, você tomou posse da tua bênção, da tua vitória. Eu creio, Pai, que todo aquele que orou comigo com fé, recebeu Jesus como Salvador, que se arrependeu e perdoou, está perdoado, está salvo, meu Pai. E Deus começou uma obra linda na vida de cada um dos irmãos. Eu creio para a tua glória, com a tua mão levantada, repita comigo, meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, da minha cura, da minha libertação, por mim, por toda a minha casa, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia. Toma posse da bênção da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus faz mais do que pedimos e além do que nós podemos imaginar, e é só o começo, hein? Amém? Sempre vai melhorando em nome do Senhor Jesus. Deus começou uma obra linda na sua vida em nome do Senhor Jesus. Quem está se sentindo preparado aqui em nome do Senhor Jesus? Opa, cada dia de crescer, ó, 100% da igreja. E toma posse. Desfruta dessa presença de Deus. É assim, você entra na presença de Deus, não é para você só se emocionar e sair doente do mesmo jeito. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Você entra na presença de Deus e sai completamente abençoado naquilo que você necessita em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão e serve para você também. Se você gostou, compartilhe seu culto, esse culto com seus amigos. Nós estamos encerrando a transmissão, mas esse culto ele fica disponível para todas as pessoas em nome do Senhor Jesus. Deixe seu joia, deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho. Tenha uma ótima semana e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém?